Olá, companheiros de estudo, amigos, esses que se juntam a nós nesse momento para o estudo do Livro dos Espíritos, em especial aos companheiros da Casa do Caminho. Mais uma vez estamos aqui empenhados, voltados para o estudo que é de tanta satisfação, né? Do Livro dos Espíritos, tão esclarecedor, que nos coloca aí em contato direto com esses companheiros amigos que vêm sempre nos orientar, nos trazer boas informações, clarear nossas mentes, né, a respeito daquilo que o plano espiritual nos informa, trazendo sempre essa lucidez que é tão necessária para que nós não tenhamos uma visão equivocada daquilo que esse plano espiritual sugere e, mais ainda, daquilo que o plano espiritual nos propicia, fazendo com que muitas das vezes tenhamos aí uma compreensão não só equivocada, mas também até um tanto quanto fantasiosa, né, daquilo que se dá nessa outra ambiência, se assim podemos dizer, que é o plano espiritual. Nós estamos estudando o capítulo 7, que trata da lei de sociedade, e nas aulas anteriores, nos encontros anteriores, esse capítulo é até um capítulo bem breve, é um capítulo até curtinho, e nós falamos da necessidade da vida social, falamos da vida de insulamento e o voto de silêncio, e hoje a terceira parte, nós vamos falar dos laços de família. Esses laços de família, que consistem nas perguntas 773, 774 e 775 do Livro dos Espíritos, fecham o capítulo da lei de sociedade. E vale a pena a passagem apenas a título de rememorarmos do que trata a lei de sociedade e também essa necessidade nossa de vivermos integrados, vivermos conjuntamente, para que o nosso progresso se dê da forma mais satisfatória possível. E isso faz parte desse nosso crescimento e da nossa evolução espiritual a caminho da luz, porque é exatamente em sociedade, por sermos animais, seres gregários, somos esses seres inteligentes da criação, essa vida social, ela faz parte também e traz para nós tudo que é necessário, não só para que nós possamos nos perceber, para também observarmos aquilo que carece. E são muitas as questões, são muitos os detalhes daquilo que carece do aprimoramento, daquilo que carece desse nosso aprimoramento. E daí a nossa necessidade, espiritualmente falando, da vida em sociedade. Nos descobrimos, nos percebemos, nos observamos, porque é através do outro que nós passamos a ter conhecimento de nós mesmos, né? Então a vida de sociedade, a lei de sociedade, traz para a gente toda essa movimentação e tudo aquilo que nos faz perceber do que trata a nossa necessidade, do que chama a nossa necessidade, né? Então, a primeira pergunta lá da vida social, que é a 766, eu estou dando um retrocessozinho, assim podemos chamar, indo ali na 766, que a pergunta que Kardec faz aos espíritos é a seguinte: a vida social está na natureza ou em a natureza? E a resposta do plano: certamente, Deus fez o homem para viver em sociedade, não lhe deu inutilmente a palavra, ou seja, o verbo, e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Por quê? Precisamos nos comunicar, né? Então, o nosso Pai, que sabe de tudo aquilo que nos é próprio, tudo aquilo que nos é também necessário para esse crescimento, para esse avanço espiritual, Ele colocou tudo ordenado, tudo em seu lugar, tudo direitinho, para que
a gente pudesse fazer uso, para que a gente pudesse acessar e para que pudéssemos evoluir. Tudo é didático, né? Tudo faz parte dessa engenharia universal, tudo está em conformidade com o que é preciso para que possamos caminhar rumo a esse crescimento e rumo ao progresso. E quando nós estamos aqui tratando dessas 3 últimas perguntas, como eu disse, que fecham o capítulo, os laços de família, nós vamos... Kardec faz diretamente uma pergunta que nos diferencia, segundo aquilo que é de proposta dele, dos animais, ou seja, dos seres que não têm a inteligência, mas também são animais, somos animais racionais. Os companheiros lá, ainda nesse estágio, são animais irracionais. E a pergunta 773 indaga assim: por que é que entre os animais, os pais e os filhos deixam de reconhecer-se desde que estes não mais precisam de cuidados? Ou seja, nós sabemos que os animais, eles têm a atenção e o cuidado dos pais até determinado momento, né? Até que eles atinjam uma condição do cuidado próprio, né? E eles não precisam mais de cuidados? A pergunta é essa. Exatamente isso. Exatamente isso. O que nos diferencia desses companheirinhos que ainda não têm o raciocínio, que ainda são irracionais? Companheiros que estão lá no processo de aprendizado, inclusive de evolução, para chegar à condição que nós estamos agora, né? E ali a gente percebe exatamente que o instinto fala muito mais do que a condição do raciocínio. O raciocínio não existe, né? O que existe lá é tão somente o instinto. E aquele instinto de preservação que os pais percebem que há necessidade do cuidado, é isso que prevalece a todo momento. E em relação a nós? Né? É diferente. Olha a resposta dos espíritos. Os animais vivem vida material e não vida moral. Por que eles não vivem vida moral? Não têm a inteligência, não têm o raciocínio. Como é que tratariam da questão relativa à moralidade? Como é que saberiam discernir entre uma coisa e outra? Não há raciocínio, não há condição de desenvolvimento das ideias e, por consequência, da inteligência. A ternura da mãe pelos filhos tem por princípio o instinto de conservação dos seres que ela deu à luz. Logo que esses seres podem cuidar de si mesmos, ela está com a sua tarefa concluída. Nada mais lhe exige a natureza. Por isso é que os abandona a fim de se ocupar com os recém-vindos. Ou seja, aquela nova ninhada, aquela nova prole, aqueles que tratarão de tomar o lugar daqueles que já cresceram um pouquinho. Vejam bem que a condição moral é a condição que nos diferencia. Não que lá entre eles não exista nada que faça com que o abandono se dê na primeira hora. Claro que não. Claro que não. Mas ali fica muito claro que o instinto de preservação da espécie, né, a questão da perpetuação da espécie, depende muito da mãe, dos pais de uma forma geral, mas o macho não costuma ser tão atento, ele não costuma ser tão cuidadoso. Em alguns casos ele já até nem mais faz parte daquele grupo familiar. Em relação à mãe, não. A mãe permanece ali até que aquele animalzinho tenha condições próprias de caminhar só. Agora vejam só, e em relação a nós, a coisa se dá dessa forma? Absolutamente. Absolutamente. Nós somos aqueles seres gregários que constituem grupos familiares. E a partir daí nós estabelecemos laços de família. O nosso raciocínio, a nossa razão, a nossa inteligência e a nossa condição moral faz com que, a partir daquele nascimento, se estabeleçam totais condições diferenciadas daquela primeira, que fazem com que todo o cuidado e, mais ainda, o dever de educação e de formação de caráter esteja iniciado também.
E esses grupos, esses laços familiares, eles são tão afetos a nós e são tão fortes que eles continuam e permanecem mesmo depois que nós deixamos a carne. E aí a questão da inteligência, né, e a questão da evolução espiritual, vocês percebam que dentro dessa cadeia que constitui a família, né, como esse engenheiro mor, que é o nosso pai, trata as questões naturais, as questões divinas, as questões universais. Mesmo com a extinção do corpo físico, esses laços de família continuam existindo. E aí vem o amor. Aí vem o amor, né? Porque quando nós falamos em amor, na sua maior plenitude, quando nós falamos num amor bem entendido, bem aceito e bem exercitado, a gente transcende, inclusive, as paredes físicas de um lar. E aí nós vamos avançando. E cada vez que nós avançamos, cada vez que reencarnamos, cada vez que nós estendemos esses laços familiares, nós vamos aumentando a nossa família. De forma, inclusive, que encontramos familiares no plano espiritual que nesse momento nem temos conhecimento que são a nossa família. Jesus, em determinado momento, pergunta: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Ou seja, quem é a minha família? O companheiro, esse querido e fraternal irmão, estava numa condição amorosa tão maior, que para ele a família eram todos. Todos aqueles que o cercavam naquele momento e todos aqueles que estavam fora daquela condição, inclusive. Então, a família, na medida em que nós vamos encarnando, reencarnando, nós vamos cada vez mais estendendo esses laços. O Evangelho trata de uma forma muito apropriada a respeito dessa parentela física, essa parentela espiritual, porque na medida em que nós avançamos, na medida em que nós progredimos, na medida em que o amor se expande, que o amor aumenta e que nós, inclusive, compreendemos melhor as questões afetivas e amorosas, nós vamos percebendo que todos nós fazemos parte de uma família. Exatamente essa família universal que Jesus falou. E quando ele se refere, quando ele indaga quem é minha mãe, quem são meus irmãos, ele está falando dessa família. Nós ainda estamos num processo de reconhecimento dessa família primeiro parental, dessa família física, né? Nós estamos nos reconhecendo. Nem sempre exercitamos como deveríamos esses laços, porque o fato de sermos parentes fisicamente falando não constitui ainda que sejamos parentes afetivamente falando, amorosamente falando, porque ainda não aprendemos a desenvolver como deveríamos tudo isso que essa lei de amor nos propicia, nos proporciona, né? Então é por isso que ao passar do tempo nós vamos percebendo as maiores diferenças entre nós e aqueles companheiros que estão lá num processo apenas de instinto. Não confundam, e muitas das vezes isso é comum, essa confusão, acharmos que existe amor entre aqueles seres irracionais. Não existe amor. Ali o que existe tão somente é um instinto, esse instinto de preservação. E esse instinto de preservação faz com que todos os cuidados sejam tomados até determinado momento. A partir desse momento em que se percebe uma condição de caminhar, não é um caminhar solitário, não é um caminhar em que se perceba ali uma necessidade de abandono. Não é abandono, não. Abandono seria de nossa parte se agíssemos igual. Mas como se trata de uma não mais necessidade de assistência, naturalmente os companheiros vão deixando seus filhotes, suas crias, sejam que nome seja dado, que nome se preferirem conceituar, aquele serzinho é deixado. E vejam bem, é deixado não para morrer, é deixado não para sucumbir,
Nada disso. Ele vai criar o seu próprio grupo. Ela, ele, nós estamos falando dos animais. Criarão seus próprios grupos até determinado momento. A partir daí, todo o processo se repete. A criação, o cuidado, até determinado momento, a partir dali não mais. E nós? E nós, os seres inteligentes da criação? Não, nós não. Nós temos uma condição de raciocínio, de pensamento que é maior. O nosso dever de cuidado, de atenção, carinho, orientação é muito maior. É muito maior. E se estende por muito mais tempo. E esse muito mais tempo é um tempo infindável. É um tempo que nós nem conseguimos conceber. E não se extingue com a morte do corpo físico. Porque o espírito, vocês sabem bem, ele é imortal, a nossa caminhada é uma caminhada infinita, e nós teremos ainda muitos encontros, e teremos muitas vindas na carne que fará com que grupos parentais sejam formados. E exatamente esses grupos parentais que chegam e irão desenvolver o afeto, o amor, ele só se estenderá. Mas o mais importante disso também é a nossa necessidade de estarmos inseridos nesses grupos. E aí, mais uma vez, a gente ressalta esse amor extremado do nosso Pai. Por quê? Aonde é que nós desenvolvemos, primeiramente, a solidariedade? Aonde é que nós desenvolvemos, primeiramente, a fraternidade, que não seja na família? Somos colocados juntos por uma ordem divina. O nosso Pai sabe muito bem das nossas necessidades e, por conta disso, estamos atrelados de forma que possamos desenvolver tudo aquilo que o amor exige. E essa primeira escola, esse primeiro contato, esse primeiro berçário, se assim podemos dizer e chamar, é a família. Então, ali, o instinto já foi superado. Deu lugar ao afeto, deu lugar ao amor, ainda que precariamente exercitado, mas deu lugar ao amor na forma tal qual o conhecemos. Então vejam vocês que desde o momento em que se exige o cuidado com a alimentação, com a higiene, com o vestuário, tudo aquilo que está afeto ao processo educativo, fora esse amoroso, que é de grande valia e o principal de todos, está inserido exatamente nesse primeiro momento nosso, em condições normais, evidentemente, em que temos acesso à família, em que a família é instituída. E ali aprendemos a desenvolver valores e sentimentos absolutos. Absolutos. Porque não queremos ver o sofrimento, não queremos sofrer nenhum tipo de isolamento, nenhum tipo de descuidado, nenhum tipo de desatenção, pelo contrário. Nós, inclusive, costumamos dizer, a minha família em primeiro lugar, os meus em primeiro lugar. É a forma que nós estamos ainda aprendendo a lidar com esse sentimento amor. Mas o fato é que o nosso primeiro e maior compromisso é com a nossa família. Não há dúvida disso. Por que disso? Para que a gente aprenda a desenvolver laços afetivos, exercitar atenção, carinho, cuidado, amor, para quando nós sairmos desse lar, constituirmos lares próprios, células próprias, evidentemente, essa constituição se dá de uma maneira natural, sem que haja o abandono, sem que haja o isolamento, sem que haja o distanciamento daquele primeiro formato, daquele primeiro lar, mas para que a gente dê continuidade a tudo isso que o amor exige. E quando nós nos percebemos dentro desse contexto, quando nós estamos diante
dessa necessidade que é a continuidade, a prática e a desenvoltura do amor, lá estamos nós exercitando as leis naturais. Lá estamos nós exercitando tudo aquilo de divino que o Espírito necessita. Vejam só aquilo que consta da pergunta 775. Olha que pergunta inteligente, como todas as outras, né? Que Kardec faz à espiritualidade. Qual seria para a sociedade, ou seja, um agrupamento de uma forma geral, o resultado do relaxamento dos laços de família? Ou seja, cada um por si, ninguém preocupado com ninguém, relaxamento total e absoluto, cada um que promova aí o cuidado no que se refere à sua pessoa. Qual seria o resultado disso? E olha que resposta seca, mas muito objetiva que a espiritualidade traz. Uma recrudescência do egoísmo, ou seja, uma predominância do egoísmo. Eu não tenho que cuidar de ninguém, eu não tenho que me preocupar com ninguém, eu não tenho que prover nada em relação a ninguém, e quando eu assim ajo, eu estou pensando apenas em quem? Em mim. Os meus olhos se voltam apenas para a minha pessoa. Eu não tenho qualquer objetivo, qualquer obrigação, qualquer dever em relação a quem quer que seja. Relaxar em relação à família, aos laços de família, significa a volta ao primitivismo. Significa dizer que o instinto, apenas o instinto, prevalecerá. Significa dizer que aquela condição animalesca seria a nossa condição. Que até determinado momento também os próprios animais estão tão voltados para aquilo que o instinto os puxa, porque vejam só, a condição animalesca é uma condição anterior à nossa, nesse processo evolutivo. Tá? Então nós já passamos por lá. E se falarmos nesse egoísmo que beira ao absolutismo, nós estamos falando em retornarmos àquela condição animalesca. Estamos falando em darmos aso somente ao nosso instinto. Estamos falando em não mais cuidarmos de ninguém. E isso não é da lei de amor. Isso não é da lei natural. Pelo contrário. Então, quando nós estivermos abrindo mão dos laços de família e tudo que tem ali embutido, tudo que é de representatividade desses laços de família, nós estamos falando em involução. Estamos falando em caminhar para trás. E vocês sabem muito bem que o espírito não retrograda. Essa condição é inexistente. Inexistente. Podemos agir dessa forma? Podemos até agir dessa forma homenageando o nosso egoísmo. E só tendo olhos para ele. Mas estamos na contramão da lei de amor. E não significa dizer também que estejamos retrogradando. Não, não é isso. Nós estamos fazendo prevalecer esse sentimento menor e inferior que é o egoísmo. Em condições normais, laços de família, reconhecimento daquilo que é preciso para a nossa caminhada segura rumo ao nosso aprimoramento, rumo ao nosso crescimento espiritual, porque quando tratamos daqueles que estão afetos a nós mais de perto, reconhecemos a necessidade de todos de uma forma geral. E chegaremos a um momento em que isso se dará de uma forma muito suave, isso se dará de uma forma muito tranquila e, mais ainda, de uma forma muito natural. Mas é preciso, primeiro, que estejamos muito atentos ao que a família, os laços de família, nos trazem, nos proporcionam, nos propiciam, para que a gente possa perceber que todos nós somos filhos de Deus, todos nós temos as mesmas necessidades, todos nós temos as mesmas carências. O que varia nisso? O momento. Apenas um momento.
Carinho, atenção, amor, cuidado, observação. Todos nós demandamos isso. Todos nós. É da nossa natureza. É da nossa natureza cuidar e ser cuidado. Faz parte da nossa condição evolutiva enquanto espíritos. E não desprezemos isso. Não estejamos desatentos a tudo que possa ser proporcionado e nos disponibilizado a caminho da nossa jornada para a luz. E vejam como é importante nós falarmos dessa lei de sociedade para que possamos nos reconhecer como seres gregários. Precisamos estar juntos, precisamos nos observar, como já foi dito, precisamos estar atentos àquilo que o outro tem de necessidade, porque é de necessidade nossa, e precisamos entender que somente cuidando do outro seremos cuidados, afetivamente falando, amorosamente falando, porque quando estamos atentos à lei de amor, tudo mais se dará naturalmente e com tudo que é de necessidade nossa sendo suprida. Os laços de família, gregários que somos, nosso primeiro berço, nosso primeiro espaço, onde aprendemos a exercitar tudo aquilo que é necessário para a nossa vida enquanto seres inteligentes da criação e para que possamos nos perceber. Ali na frente, a gente vai ser chamado, se é que assim podemos dizer, por um grande imã do amor em que todos nós nos perceberemos irmãos. Nesse momento, as coisas não são bem assim. E precisamos da família, precisamos de tudo que ela nos traz de informação, de chamamento, de afetividade, para que a gente perceba que tudo isso que está nessa parentela, tudo isso que esses laços cada vez vão apertando cada vez mais, dizem respeito a nós como irmãos, filhos de um mesmo Pai, irmãos em Cristo, e tudo que mais possa ser provido a partir desses deveres de cuidado. Por enquanto, nós vamos nos atentando a tudo isso, e eu vou ver se eu acho aqui uma passagenzinha que tem aqui no comentário de Miramês a respeito dessa passagem aqui que fecha o capítulo, esse capítulo 7, que fala dos laços de família. Deixa eu ver aqui se eu acho para vocês. Olha que observação que o nosso querido benfeitor traz para a gente. O relaxamento dos laços de família seria para a sociedade um desastre moral, capaz de reconduzi-la ao primitivismo. Avançar é a meta de todos nós, e para tanto, necessário se faz que entremos em novos métodos de vida. Quem cresce, amplia suas necessidades, desperta seus dons, e essas qualidades devem ser acionadas em seus devidos sentidos. Certamente que pelos caminhos do desenvolvimento não encontraremos apenas suavidade. Observemos os grandes personagens da história. Todos eles sofreram a incompreensão dos conservadores, daqueles que amam mais o comodismo, que se sentem bem na ociosidade, sem esforço próprio, que não desejam crescer e são contra o progresso. Quem deseja progredir deve preparar-se para sofrer, pois os mesmos fariseus e escribas estão por toda parte, contra as ideias do progresso, tanto material como espiritual, ou mesmo moral das criaturas. É importante destacar que a sociedade exige e nos oferta tudo que nos é próprio ao crescimento. E quando nós nos recusamos a contrapor, quando nós recusamos ao olhar seguro de tudo que a sociedade traz para nós e nos chama à realização, nós estamos caminhando na contramão.
É importante frisar mais uma vez, somos seres gregários, necessitamos da sociedade e o exercício de tudo aquilo que se pratica em sociedade tem início na família. E esses laços de família, tudo aquilo que a família traz, traduz, comporta e nos orienta, é o primeiro passo para tudo que o amor sugere e tudo aquilo que pode ser uma prática do nosso melhoramento, do nosso aperfeiçoamento enquanto espíritos a caminho da luz. Nós vamos ficando por aqui. Tomara que o nosso objetivo tenha sido alcançado, mas tomara, acima de tudo, que cada vez mais possamos falar de amor, possamos falar em extensão desses laços de família e que possamos nos observar como irmãos, como filhos de um mesmo Pai e como aqueles que desejam esse progresso, mas não um progresso sem esforço, não um progresso sem ação. Que estejamos prontos a amar como o amor dita, que estejamos prontos a reconhecer o amor do Pai em tudo aquilo que estamos inseridos e que possamos ver na família o princípio dessa afetividade, desse amor que é comum a todos nós e que estaremos todos ali adiante tomados desse sentimento maior. Que Deus, nosso Pai, nos orienta, nos permita muitos outros encontros e que o Livro dos Espíritos continue cada vez mais inseridos nessa nossa prática, né? Nessa nossa prática de estudo, onde possamos cada vez mais nos esclarecermos, cada vez mais nos tornarmos afetos a tudo que a espiritualidade traga para a gente e que possa cada vez mais ser útil ao nosso desenvolvimento. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja conosco e que cada vez mais façamos bom uso do amor e da sua lei.